Vamos orar? Pai, nos abençoa com a Tua palavra e nos ajuda a percebermos o Teu movimento de amor, que nos dirige e nos envia Teu Filho para se submeter cabalmente à Tua lei, desde o berço, para que sejamos justificados, para que sejamos feitos Teus filhos. Então nos ajuda, Pai, a perceber o que o Senhor faz em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Estamos numa série, a série é o Esplendor e Mistério. Nessa série a gente tem conversado sobre dois elementos que são, de maneira geral, desconsiderados ou esquecidos durante o período do Natal, ou esse chamado período do Advento. O esplendor que o Natal tem, é por isso que a gente liga pisca-pisca, Natal é um tempo de brilho, é tempo de glória, porque a gente tenta remontar aquilo que aconteceu no primeiro Natal. Anjos vêm e anunciam que vai nascer o menino. Os anjos cantam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor. Você tem reis visitando o menino, conforme a narrativa de Mateus. Você tem glória, esplendor, radiação, brilho no advento, na vinda do Senhor Jesus. Mas nós também temos mistério, nós também temos elementos que a gente... que nos produzem assombro, que a gente olha e fala assim, é assim mesmo? Deus se fazendo um pequeno menino, Deus se colocando na condição frágil, Deus precisando chorar para a mãe alimentar ele, Deus aprendendo a falar. Isso é misterioso. Como pode o Rei de tudo e de todos, o soberano que reina sobre todas as coisas, assumir a condição de um embrião humano, que é gerado por um útero humano, e nasce numa condição de pobreza, que não tem nenhum berço, tem que ser colocado na manjedoura? Como pode o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, se tornar um indivíduo que se coloca debaixo da autoridade de outros? Como pode o Rei que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, ser aquele que, em vez de ser recebido no trono e na glória, ele é recebido numa estrebaria, entre os animais? Então a gente encontra no Natal esse movimento de esplendor, mas também esse é um movimento de mistério. E no primeiro domingo nós conversamos sobre a Anunciação, quando o anjo Gabriel foi enviado até Maria para anunciar que ela seria a mãe do Redentor. E nós vimos ali o movimento de esperança, que foi a primeira vela do Advento que nós acendemos, um movimento de esperança. Ele será o Salvador e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Esperança. No segundo domingo, nós ouvimos uma mensagem que foi pregada aqui pelo Jefferson, e ele refletiu sobre a vinda, ou aquilo que diz respeito à humilhação do Senhor Jesus Cristo, quando ele se humilhou e se fez humano, pecador, para a nossa salvação. O Natal diz respeito à humilhação de Deus para a nossa salvação. Domingo passado, o Bruno trouxe uma mensagem, uma reflexão sobre a celebração que está nesse Natal. A celebração dos anjos que comparecem aos pastores que estão ali pastoreando os seus rebanhos, e surge ali à noite um coral de anjos cantando, celebrando a chegada do Messias. Hoje a gente vai falar sobre a apresentação do Senhor Jesus nesse texto que a gente acabou de ler. E se você buscar na sua memória, eu sei que às vezes a gente não consegue fazer muito isso, você vai lembrar que exatamente há um ano atrás eu trouxe uma reflexão sobre este texto. O texto de Simeão, sobre o cântico de Simeão, e nós falamos bastante sobre o conteúdo deste
cântico. Nós falamos sobre primeiro o Natal que abraça. Eu não sei se você lembra, mas eu falei aqui, eu não vou pregar novamente esse sermão, não tenho nenhum interesse de pregar novamente esse sermão. Se você tiver alguma curiosidade, procura nas nossas redes sociais. Mas note que há 1 ano atrás eu falei para você que Simeão tomou o menino nos braços. E o Natal a gente abraça, porque Natal é uma pessoa. Simeão anunciou que aquele menino, ele era luz. Luz para os gentios, luz para o povo. E Simeão, ele anunciou para nós que esse menino também, ele era a glória do povo de Israel. Hoje eu não quero conversar sobre o cântico de Simeão, porque ele já foi objeto da nossa reflexão, mas eu quero ponderar algumas coisas aqui que são importantes para nós. Esse texto, ele começa falando para nós que José e Maria, eles eram um casal de judeus piedosos, porque eles decidiram cumprir a lei, no que diz respeito à circuncisão e à apresentação do seu filho. Como você sabe, eles não eram de Jerusalém, então lhe competia viajar lá da região da Galileia, na região do norte, ali da Palestina, e descer até a região sul, na Judéia, ir até Jerusalém, apresentar o menino, circuncidar o menino, e lhe dar o nome. E o texto exatamente nos diz isso. Ele diz que completaram-se os 8 dias da circuncisão do menino, ele foi circuncidado e ali deram o nome para ele. E José e Maria, eles não somente demonstram ser piedosos ao cumprir o que o anjo tinha dito para eles: olha, você vai dar o nome deste menino Jesus, que quer dizer Yahweh é salvação, Deus é salvação. Mas eles não somente obedecem à voz do anjo, mas eles cumprem a lei. O que eu estou querendo dizer com você? É que hoje em dia a gente vive um cristianismo que a gente ouve anjo, a gente ouve apóstolo, hoje a gente ouve profeta, a gente vai atrás da irmã do coquinho. A gente vive esse cristianismo que a gente quer correr atrás do extraordinário. E eu estou dizendo que Deus, ele pode falar com a gente por meio de uma coisa. Eu não vou colocar Deus numa caixinha. Eu acho que se Deus quiser falar com a gente por meio de alguém, se quiser falar para a gente por meio da goiabeira, ou quiser falar com a gente de algum outro jeito, ele vai falar com a gente. Ele é soberano. Agora, o interessante é que o fato de José e Maria terem tido uma experiência extraordinária não fez com que eles desprezassem a palavra de Deus. Não fez com que eles deixassem a lei de Deus. Já que Levítico, no capítulo 12, diz que eu tenho que circuncidar, diz que eu tenho que observar os 33 dias de purificação, do período de resguardo da mulher, quando ela ficava cerimonialmente impura por causa do contato com o sangue, e tudo aquilo que dizia respeito ao parto, então eu vou obedecer a lei. Então eu vou seguir os mandamentos de Deus. O fato do anjo ter vindo falar comigo não me desobriga ou não tira a minha responsabilidade de seguir a palavra de Deus. E hoje em dia a gente quer ouvir os apóstolos, os pregadores, os nossos papas evangélicos, e só porque o papa evangélico me falou alguma coisa, eu acho que eu estou isento de cumprir aquilo que Deus disse em sua palavra. É interessante que José e Maria, eles unem aquilo que é uma grande briga em duas tradições evangélicas, especialmente no nosso país. A gente tem aquela tradição evangélica que procura, né? Que quer ora para que o anjo apareça, ora para que aconteça poder, ora para que o pessoal arrebente, para que a espinha arrepie, para que aconteça alguma coisa. E a gente tem aquela tradição que é a nossa, né? Reformada, que é aquela, não, vamos para a palavra, vamos fazer exegese, vamos olhar as perícopes do texto bíblico, vamos ficar na lei do Senhor e tudo mais. Aí vem José e Maria e fala assim: nem um nem outro, é os dois. Não é nem enfatizar uma coisa, nem a outra, são as duas coisas. O povo de Deus é dirigido pela palavra de Deus, mas o Espírito de vez em quando sopra. E fala: olha, é assim, tem que ser. E vai dar o nome de Jesus, e não tem lugar nenhum da Bíblia que eles têm que dar o nome do filho deles de Jesus, mas já que o anjo falou e Deus deu essa direção, vamos obedecer. Mas só que a lei também diz que eu preciso circuncidar o menino ao 8º dia. Eu vou circuncidar o menino ao 8º dia. Em outras palavras, José e Maria, eles são indivíduos sensíveis
ao discernimento do Espírito que sopra em nossos corações, que fala de maneira sobrenatural que às vezes a gente não consegue explicar e vira objeto de chacota, como a gente viu essa semana, mas também por meio da palavra, e obedece a palavra, e ouve a palavra, e faz o que a palavra diz que tem que fazer. E então eles fizeram o que a lei diz. Eu não tenho tempo aqui para articular todos os elementos do Antigo Testamento que estão envolvidos, mas tem 2 capítulos que estão profundamente relacionados com esse texto, que é o capítulo 13 de Êxodo e o capítulo 12 de Levítico. O capítulo 13 de Êxodo vai dizer para nós que Deus ele reivindicou para si todo o primogênito. Deus reivindicou para si lá no Israel antigo que todo primogênito seria dele. Todo primogênito pertence ao Senhor. Por quê? Por causa do caso lá do livramento dos primogênitos do Egito, a 10ª praga. Então, a partir de agora, todo primogênito é consagrado ao Senhor, que é exatamente o caso de Jesus Cristo. Ele era o primogênito. E o capítulo 12 de Levítico nos explica essas leis cerimoniais que diziam respeito aos sacrifícios para a purificação de alguém que tinha passado pelo parto e o período de resguardo da mulher depois do parto. Então são 2 capítulos do livro do Antigo Testamento que são importantes para que a gente consiga entender esse texto. Como a gente não tem muito tempo, eu quero simplesmente dizer para você, José e Maria estavam levando isso a sério. Agora, o que eu acho sensacional no texto é que o texto nos diz que, versículo 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei diz ao Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. 2 rolinhas e 2 pombinhos eram os sacrifícios estabelecidos para os pobres, ou seja, José e Maria, eles eram pobres, e ofereceram aquilo que era a alíquota mais baixa do sacrifício. Se era rico, oferecia um novilho cevado. Se era ali classe média, oferece um carneiro ou uma ovelha. Aí se é pobre, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Agora é interessante que há um silêncio de Lucas sobre uma coisa. Lucas, ele não conta para nós que Jesus ele foi redimido. E o que eu estou querendo explicar para você? Quando nascia um primogênito no Israel antigo, os pais eles precisavam redimir o filho, porque já que ele era consagrado ao Senhor, ele tinha que ser redimido. Então os pais eles tinham que chegar lá diante dos sacerdotes e oferecer uma oferta de 30 moedas ou 30 shekels, e eles tinham que comprar a redenção desse menino para que o menino pudesse voltar para casa. Porque já que ele era oferecido ao Senhor, então os pais eles tinham que ir lá e redimir o menino para que ele pudesse voltar para casa. Interessante que Lucas ele silenciou, mas ele simplesmente silencia sobre isso. Ele não diz para nós que José e Maria compraram ou pagaram a primogenitura do Senhor Jesus Cristo. Porque discretamente ele está dizendo, esse menino desde o berço, ele pertence ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor. Desde o berço, esse menino vai ser consagrado ao Senhor em todos os elementos e ele não volta para casa. Porque desde o início, desde o berço, este menino pertence ao Senhor. Introdução feita, quero chamar a sua atenção para 3 elementinhos do texto do Sermão Batista. Primeira coisa que o texto fala para nós é que eles levaram Jesus para o templo, e aí Lucas aparece com 2 absolutos desconhecidos, Simeão e Ana. A tradição nos diz que muito provavelmente esse Simeão ele era filho de um indivíduo chamado Hilel, que era provavelmente o pai de uma das maiores tradições de estudiosos do Israel antigo. Você tinha 2 grandes escolas dentro do judaísmo do 1º século, a chamada escola de Hilel e a escola de Shammai.
Essas duas escolas, elas eram escolas rivais na interpretação da lei de Deus, como os calvinistas e os arminianos brigam hoje, ou como os reformados e os dispensacionalistas brigam hoje, como o pessoal da batiza com muita água e batiza com pouca água brigam hoje. Você tinha não há nada de novo debaixo do sol. E você tinha essas duas escolas. E provavelmente esse indivíduo, Simeão, ele era filho desse fundador dessa escola, Hilel, e foi pai de um outro indivíduo que você provavelmente conheceu, chamado Gamaliel, que foi o professor de um indivíduo chamado Saulo de Tarso. Esse era Simeão. Um indivíduo que o texto nos diz, e eu acho sensacional, ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Justo e piedoso, ou seja, um homem de caráter íntegro. Humanamente falando, aos olhos dos homens, era um homem que o pessoal falava, esse cara é sério, esse cara é um indivíduo que a gente pode emprestar dinheiro. Dá para a gente levar a sério o que esse indivíduo diz. Justo e piedoso, mas só que ele não disse que ele é justo e piedoso, ele é um indivíduo que ele é alguém que esperava a consolação de Israel. Ele é um indivíduo que tem uma visão de reino. É um indivíduo que é orientado por uma perspectiva futura. Ele estava aguardando Deus entrar na história. Ele estava esperando o Consolador. E no mundo antigo, do Israel antigo, o judeu antigo, ele esperava que Deus mandasse um Messias que ia restabelecer o reino a Israel. Que ia restabelecer o reino de Israel conforme havia acontecido nos anos de Davi, o grande rei do passado. E todo judeu ele tinha, ou pelo menos os judeus piedosos, eles tinham essa esperança de que Deus um dia ia mandar esse rei, que ia restabelecer a glória de Israel, que ia transformar novamente Israel numa grande nação, que ia botar para fora esses romanos que estão hoje nos escravizando e nos perseguindo, e vai restabelecer o trono de Davi, e vai trazer de volta a glória de Israel. Isso é esperar a consolação de Israel. Eu e você, a gente vive nessa expectativa. Ainda que a gente não esteja esperando o Messias que já veio, a gente está esperando o Messias que há de vir. A gente compartilha um monte de coisa parecida com Simeão. A gente é convidado para viver numa perspectiva futura. E você já percebeu que a gente passa a vida inteira vivendo como se Deus não tivesse nada a ver com a nossa vida? Como se a qualquer momento Cristo pudesse voltar e estabelecer o seu reino? A gente planeja, eu imagino que você já planejou o seu Réveillon. Você falou, vou para a praia, eu vou fazer isso e aquilo. Sabia que se Jesus voltar no dia 26 não vai ter Réveillon? A gente vive a nossa vida sem a perspectiva escatológica, sem a perspectiva de que Deus ele pode entrar na nossa história. Simeão é diferente, ele vive a vida esperando. Ele fala, opa, eu estou aguardando. Eu estou na espera. E isso muda o meu jeito de viver. Isso muda o meu jeito de ser. Isso muda o tipo de judeu que eu sou. O que eu estou querendo dizer para você de maneira muito simples é que o Natal ele nos tira do materialismo da vida. E ele nos coloca numa perspectiva do reino. O Natal ele nos faz pensar menos nas coisas da terra e aguardar mais as coisas do céu. O Natal é um movimento que nos convida a olhar para a nossa vida a partir de outro prisma. Não o prisma do pagar conta, pagar boleto, do viver a partir do olerite, do pegar o metrô, do pegar o busão na segunda-feira de manhã cedo. E, de novo, essas coisas são importantes? São importantes. A gente tem que considerá-las e levá-las a sério? Temos. Eu não estou propondo uma vida de cabeça no céu e desorganização na terra. Mas o indivíduo que tem uma perspectiva futura, que espera a consolação de Israel, esse ele vive o hoje de maneira diferente. Esse é um indivíduo que ele não tem os olhos só nas coisas da terra. Esse é o indivíduo que ele está esperando Deus entrar na história e fazer com que todas as coisas sejam renovadas.
Isso é o que é Simeão. Simeão é um indivíduo que espera a consolação de Israel. Ele não é aquele que rasteja no pó da vida. O que eu estou querendo dizer é que a gente é tão materialista, eu estou usando a expressão materialista no sentido filosófico mesmo, a gente é tão ligado às coisas da matéria, às coisas desta realidade, do que diz respeito à concretude da vida, que a gente male consegue considerar as coisas do alto. Que a gente male consegue levar a sério a nossa vida com Deus. Essa semana, gente, o pneu do carro furou. E olha a minha alegria. A minha esposa desce para ir para o plantão de manhã cedo, 5:30 da manhã. E acredite, eu sou um notívago, porque eu produzo à noite. Então, o meu melhor horário de sono é aquele horário de 4 horas até 7 horas da manhã. Esse é o horário que eu estou dormindo gostosamente. Não liga para mim essa hora que eu não vou te atender, o celular vai estar desligado. Se você me mandar uma mensagem às 2 da manhã, é capaz de eu te responder, porque eu vou estar lendo, vou estar estudando, vou estar fazendo alguma coisa, que é meu horário de produção. Agora, das 4 às 7 é o horário que eu estou dormindo, assim, aquele sono mais gostoso. O sono dos justos é o meu horário das 4 às 7 da manhã. E a minha esposa saiu de casa, desceu no estacionamento, descobriu que o pneu estava furado. 5:30 da manhã, ela tinha que estar às 6:30 no plantão. Aí ela sobe e me acorda. Só que ela não me acordou de um jeito delicado, porque ela estava com pressa. Ela abriu a porta do quarto assim, como quem diz assim, meu Deus do céu, acabou o mundo. Eu falei, Jesus está voltando, né? Falei, o que aconteceu, meu amor? Pneu do carro está furado. Sabe quando você acorda que veio o seu coração na boca assim, que você fala, meu Deus, alguém morreu. Aí ela falou, amor, por favor, corre lá embaixo, eu tenho que sair, porque senão eu não vou chegar no plantão. Aí eu saí da cama, meio sem roupa, meio pegando uma camiseta para pôr, saí, desci, corri no estacionamento e troquei o pneu. Aí foi interessante que quando eu terminei de trocar o pneu, a Isabela falou um negócio que cortou a minha alma. Ela me agradeceu, ela falou assim, tá bom, amor, eu vou pegar leve com você hoje, porque eu sei que esse pneu teve o poder de estragar o seu dia. Como ela me conhece, ela sabe que aquele pneu ia ter me estragado o dia. Aí depois eu fiquei meditando, quando eu estava estudando isso daqui, eu falei, o pneu estraga o nosso dia, gente. O boleto que chega estraga o nosso dia. O nosso filho desobediente estraga o nosso dia. As coisas da terra, elas têm um poder de interferir no nosso humor, na nossa vida, na nossa maneira de viver, de maneira tão profunda, que a gente não sequer vislumbra as coisas do alto interferindo na nossa vida. A gente não vive um dia completamente diferente, porque a gente tem a certeza de que Deus reina sobre todas as coisas. A gente não acorda de manhã, fala assim, puxa vida, nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. A gente não, e o nosso dia vai ser diferente. Essa é a última coisa que a gente lembra. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que Simeão ele está nos convidando no Natal a ponderar a vida para além das coisas pequenas que a gente rasteja no chão do pó da terra. Um pneu tira a nossa paz. Uma notícia meio desavisada tira a nossa paz. Uma coisa que acontece fora daquilo que a gente planeja tira a nossa paz. Aí vem Simeão e mostra para a gente que quando a gente vive na perspectiva do alto, esperando a inserção do Criador na terra, aí a gente vai viver de maneira completamente diferente. Eu não estou dizendo que a gente vai viver de maneira irresponsável, mas certamente a gente vai viver de maneira mais em paz, sem ansiedade, gozando da presença de Deus na nossa vida. Ele era um homem que aguardava a consolação de Israel.
Agora o texto ele fala mais. Ele diz que fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha recebido uma promessa de que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo revelou para ele que ele não passaria pela vida sem ver o Messias. Ele não passaria pela vida sem ver o Consolador. Ele recebeu essa promessa. E aí o que acontece? Movido pelo Espírito, ele foi para o templo. Para ele encontrar o Consolador, ele precisou ser direcionado pelo Espírito. O que eu estou querendo dizer para você é a maior obviedade da vida cristã. Ninguém vai a Cristo sem que seja conduzido por Deus. Ninguém vai para se encontrar com Cristo sem que Deus o leve até lá por meio do Espírito. Absolutamente ninguém. Ninguém chega na presença do menino sem que o Espírito conduza ele. E meus irmãos, você já percebeu que a gente faz bastante a oração? Senhor, te quero tua face ver. Senhor, a tua presença é o meu prazer. A gente canta, faz até mantra gospel disso, né? Tua presença, e fica cantando 57 vezes tua presença. E fala da tua presença. Só que a gente se esquece que a gente só chega na presença de Deus se a gente for conduzido pelo Espírito. A gente só chega na presença do menino se o Espírito nos levar até lá. A gente só chega lá e consegue perceber a beleza do menino se o Espírito nos conduzir. É por isso que tem alguns que estão falando assim, o que esse cara está falando aí é uma coisa absolutamente sem qualquer sentido. Eu sei. É porque o Espírito ainda não te levou até o menino. Porque no dia que o Espírito te levar até o menino, aí vai fazer sentido. Aí quando o Espírito leva a gente para o menino, a resposta é essa. Eu já posso morrer. Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que o Natal nos lembra, ponto 2, que a vida só vale a pena ser vivida se ela for o palco do encontro com o menino. A vida só vale a pena ser vivida se a gente se encontra com o menino. Caso contrário, essa vida foi inútil, absolutamente vazia, vã. Se a gente não se encontra com o menino, não adianta ser um bem-sucedido profissional, não adianta acumular diplomas, não adianta acumular riquezas, não adianta ter experiência XYZ, viajar o mundo de cabo a rabo, não adianta investigar o universo, não adianta. A vida só ganha sentido na medida que a gente se encontra com o menino. É isso que Simeão está gritando para a gente quando ele diz: agora, Senhor, você pode me despedir, já posso morrer. Por quê? Porque minha vida já encontrou sua razão de ser. Só vale a pena viver se a nossa vida é um palco para o encontro com o menino. Caso contrário, a gente vai viver essa vida de gado, de acorda todo dia, pega o busão, trabalha que nem um condenado, recebe uma grana que male paga as contas, dorme, aí acorda meio desesperado porque o despertador tocou, e a gente vai para essa vida de gado. A única coisa que faz dar sentido para tudo isso é quando a gente encontra o menino. Aí a gente encontra o menino. Aí todas essas coisas, pegar ônibus, trabalhar, criar filho, pagar conta, pensar no futuro, aí elas ganham outra dimensão. Eu já posso morrer. Por quê? Porque é o encontro com o menino que dá razão para viver. É o encontro com o menino que justifica a existência. É o encontro com o menino que faz com que a nossa vida encontre algum significado. Caso contrário, a nossa vida é vazia, profundamente vazia em existência.
Meus irmãos, eu estou acostumado a encontrar algumas pessoas que me procuram, que construíram verdadeiros impérios, mas as suas vidas são vazias, ocas, simplesmente porque ainda não encontraram o menino. Simplesmente porque o menino não preencheu e não justificou a realidade. É o menino que justifica a nossa realidade. Agostinho, na sua frase célebre, abrindo as suas confissões, ali no capítulo 1 da sua confissão, das suas confissões, ele diz: fizeste-nos para ti, e nosso coração andará inquieto com a conta da NET, a conta da Claro, a conta do Bradesco. O nosso coração andará inquieto, enquanto em ti não descansar. Pode despedir o teu servo, Senhor. Porque eu já encontrei aquilo que justifica a vida. Não importa quão alto a gente suba ou quão baixo a gente vá, não importa as experiências que nós temos, se a nossa vida não é o palco do encontro com o menino, se a nossa história não é a história onde o menino entra, se a nossa realidade não é a realidade onde Cristo reina, não faz sentido. Último ponto. Apareceu uma outra desconhecida, não somente o Simeão, mas uma profetisa. A profetisa Ana, versículo 36, diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Alguém que escolheu uma vida do celibato. Se ficou viúva depois de 7 anos de casado, e é interessante Lucas dizer isso, é que ela ficou viúva jovem. Porque naquela época, uma pessoa se casava ali por volta dos 15, 16, 17 anos de idade. Ou seja, você passar 7 anos casado e você ficar viúvo, significa que ali na metade dos seus 20 anos você está solteiro. Perdeu o seu marido, pode casar de novo. Ela não casou. E ela nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus, e jejuando e orando dia e noite. Era uma mulher piedosa que decidiu se entregar ao Senhor e viver para Ele. Tendo chegado ali naquele exato momento, e eu acho sensacional essa expressão, naquele exato momento, de Lucas, especialmente na sua forma original, é uma ironia. Ele está falando assim, olha, naquele momento, está lá o homem glorificando ao Senhor porque ele está vendo a salvação, está lá o menino nos braços de Simeão, está José e Maria ali ouvindo coisas profundas que são absolutamente sem qualquer razão que a gente consiga compreender. Naquele exato momento apareceu uma mulher ali, uma idosa, uma senhorinha. E tendo chegado ali, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu quero terminar dizendo uma coisa muito simples. Quando a gente se encontra com alguma coisa que toca a gente profundamente, a gente se torna comissionado por isso. Quando a gente ouve uma música que toca a gente, na nossa alma, a gente posta nas redes sociais, ouçam também. Quando a gente vê um filme que toca o nosso coração, a gente vira missionário do diretor desse filme. Aí a gente vai lá para os nossos amigos e fala, assiste também, vai no cinema também. Eu sou missionário do Christopher Nolan. Se o Christopher Nolan ele lançar um filme, sei lá, da coisa mais inútil do mundo, eu vou lá assistir, porque eu sou fã do Christopher Nolan. E aí você assiste os filmes do Christopher Nolan, você se admira, aí você fala, eu tenho que deixar os outros irem ver também isso. Quando a glória de Deus ela entra na nossa vida,
ela toca na nossa vida. E é interessante que Lucas faz questão de dizer que é de maneira completamente inesperada. A mulher estava lá, chegou, ela estava acostumada a fazer o que ela fazia, que era ir ao templo, e exatamente naquela ocasião, de milhares e milhares e milhares e milhares de vezes, naquele dia, lá estava o Redentor. Quantas vezes na sua vida você já acha que você já pegou um metrô? Quantas vezes na sua vida você acha que você entrou no ônibus ou bateu o seu cartão no trabalho? Quantas vezes na sua vida você fez aquilo que é de cotidiano? Que a gente faz absolutamente no automático. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que essa profetisa, ela nos ensina uma coisa muito simples. Deus está no ordinário. Deus, ele entra na nossa vida e choca com a nossa história nas coisas ordinárias. Naquilo que aquela mulher estava absolutamente cansada de fazer, que era ir para o templo, porque a vida dela era o templo, ela era uma celibatária devota. Não tem nada mais natural do que uma celibatária devota ir para o templo. Nessa hora, nesse exato momento, como diz Lucas, Deus arrebenta com ela, muda a história dela. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, é que o Natal é sobre Deus entrar no ordinário da nossa vida. E Deus, ele é perito em transformar a nossa vida a partir das coisas ordinárias. E porque Deus se encontrou com essa mulher no ordinário, na fila do banco, no final do expediente, no ouvir o louvor que toca sem querer no teu som lá no carro, no meio do trânsito. Sabe quando Deus entra no nosso ordinário? Eu sou meio assim, eu sou do tipo que chora ouvindo o louvor, sabe? Assim, tipo, vou estar andando no carro, aí Deus vem, pá, no ordinário. Aí você começa a chorar, fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? É Deus entrando no nosso ordinário. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu quero romper com um pensamento hoje, evangélico, que a gente pensa em Deus e a gente pensa em coisas extraordinárias. A gente acha que Deus ele vai agir somente por meio do extraordinário, né? A gente acha que Deus ele vai entrar na nossa história se bater um anjo na nossa porta. A gente acha que Deus ele vai fazer alguma coisa na nossa vida se algo mirabolante, se um morto levantar, se acontecer um milagre. E de novo, pode acontecer? Isso pode. Mas o nosso Deus é o Deus que entra na nossa história por meio daquilo que é ordinário. E aí a gente tem esse encontro assombroso, glorioso com Deus, e a gente não consegue ser nada mais, nada menos do que um missionário comissionado por esse Deus que entrou na nossa história. Aí essa mulher, nas suas questões ordinárias, ela se encontrou com o menino. E aí ela se tornou uma primeira missionária. E falava do menino para todo mundo que esperava a redenção de Jerusalém. Quando Deus ele entra na nossa vida, e Ele muda a nossa história, a glória de Deus enche o nosso coração, a nossa alma, a gente é comissionado. Eu acho bizarro a gente ter que ter campanha de missões. Eu acho bizarro a gente ter que ter campanha de Natal para a gente ir lá tocar na vida dos outros e falar de Jesus para os outros. Porque se a gente precisa fazer isso como se fosse uma obrigação, desculpa te ofender essa noite, é bem possível que a gente ainda não foi tocado pela glória e pela beleza de Cristo. Porque quem é tocado pela glória e pela beleza de Cristo, vira um missionário. Quando Bob Dylan tocou pela primeira vez a minha alma, eu falei, ouçam, para todo mundo chega para mim, ouçam Bob Dylan. Bonovox, eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma música do U2, que é a minha banda favorita, vocês sabem disso. Eu lembro que eu estava em casa, a minha irmã botou, mais velha do que eu, botou uma música lá para tocar, eu falei, cara, isso é muito legal. Aí eu sentei. O que é isso, Ana Paula? É U2. Não, eu quero saber o nome da banda. É U2. Só?
Pô, esse negócio é tão legal para ter um nome de banda tão pequenininho. É. Aí eu fiquei ouvindo. Aí eu botei no repeat. Aí terminava a música, eu botava de novo. Aí terminava a música, eu botava de novo. Aí eu cheguei na escola no dia seguinte e falei, galera, conheci uma banda sensacional. Que banda? U2. Ah, você não conhece? Conheço. Sensacional. Naquela tarde, a minha alma foi tocada. Todo mundo toca a nossa alma, menos Jesus. A gente deixa que todo mundo ponha a mão na nossa interioridade humana. Um livro, um amigo. A gente deixa todo mundo ter acesso ao nosso homem interior. Agora, Jesus, dificilmente a gente deixa. Porque a gente sabe que se a gente deixar, esse menino vai transformar a gente num missionário. Esse menino vai fazer com que a gente saia falando dele por aí. Esse menino vai fazer com que a gente queira fazer o que ele fez. Esse menino vai invadir o nosso interior, e aí a gente não vai conseguir ser indiferente. A gente não vai conseguir ser inerte. A gente não vai conseguir deixar passar como se nada tivesse acontecido. O que eu vim dizer para vocês essa noite é que a apresentação do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma apresentação para os sábios, para os eruditos e para os sacerdotes do templo. Ela é uma apresentação para nós. É o livro de Lucas dizendo, agora deixa esse menino invadir a tua vida. Fazer como fez com Simeão, explicar a realidade para ele. Deixa esse menino te conduzir de uma maneira profunda. Lucas, ele está apresentando esse menino para mim e para você. Os primeiros cristãos que leram isso daqui foram indivíduos que, como eu e você, não viram isso daqui acontecer. E Lucas vem aqui dizer para nós, vejam o menino, estou aqui para lhes apresentar alguém. E esse alguém vai transformar a vida de vocês. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você essa noite a fazer 2 orações. 2 orações muito simples. Senhor, pelo Teu Espírito me conduz ao menino. Como o Senhor fez com Simeão. Para que eu tenha um encontro verdadeiro. Para que eu possa ver. Que eu possa abraçar. Para que esse menino explique a minha realidade. A ponto de eu dizer, já posso morrer. Porque a minha existência foi justificada. A minha vida encontrou algo que encerra a discussão acerca do sentido. E Senhor, me faz como Ana. Alguém que quando teve um encontro com esse menino, que ele possa me transformar a ponto de eu não conseguir parar de falar dele. Para que eu possa ser alguém que exale esse perfume, esse hálito que vem desse menino. E me faz alguém comissionado como Ana foi comissionada, ao simplesmente se encontrar com Ele. Obrigado, Pai, porque Lucas, ele nos apresenta o menino. Obrigado por esse movimento de amor que traz o menino até nós. Obrigado por esse movimento de amor que nos dá o Teu Espírito para nos levar até o menino. Obrigado por esse movimento de amor que faz com que a gente olhe o menino e veja que o menino explica a nossa realidade.
E obrigado por esse movimento de amor que nos faz comissionados depois que somos encontrados pelo menino. Então, Pai, que essa noite a gente possa ver o menino. Que esse menino que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que esse menino que é teu filho e não foi redimido por homem, porque ele é teu filho e pertence a ti, Pai. Que esse menino, ele venha e toque profundamente o nosso coração. E a gente seja comissionado. A gente seja transformado. Que a gente pare de viver essa vida a partir das coisas da matéria. Não permita, Pai, que a gente perca os olhos de Simeão, que vivia na esperança da consolação de Israel. E nos ajuda a viver essa vida com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. Para que isso faça de nós, ó Pai, cristãos diferentes, empregados, maridos, esposas, filhos diferentes, estudantes diferentes. Para que a gente possa viver na perspectiva do teu filho, daquele que está aguardando o Consolador vir. E Pai, nos enche essa noite, nos dá um coração que abraça esse menino e recebe o teu amor. E nos ajuda a termos os nossos olhos abertos para contemplar a beleza dele. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.